A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria tê-lo conosco mais uma vez para estudarmos uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez estudaremos a lição de número 2. Nós estamos falando aqui da congregação de Boa Esperança, em Parnamirim. Eu me chamo Diego Moraes e hoje está conosco o nosso pastor Jorginho. Muito bem, Diego. É um prazer sempre, estarmos nessa EBD em Estudo, não é isso? Aqui diretamente do Templo Polo, da Igreja Polo, aqui de Boa Esperança, no qual nós vamos hoje trabalhar, como você já bem falou, um tema importantíssimo, que é a deturpação da doutrina bíblica do pecado, que é um tema atualíssimo, Diego. Exatamente, dando continuidade na revista desse trimestre, que tem tratado sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O textuário se encontra lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 20, onde vemos: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática dessa lição vai nos ensinar o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe está lá em Romanos, no capítulo 3, dos versículos 9 ao 20. Você deve acompanhar durante a nossa lição de hoje, porque ela é a base fundamental dessa lição. Na introdução dessa lição, o comentarista vai nos trazer o seguinte: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Então, queridos, nessa lição, conforme a introdução já nos apresenta, nós vamos estudar a sutileza que Satanás tem se utilizado para deturpar a doutrina do pecado. A doutrina do pecado é fundamental, queridos, porque o ministério de Cristo existiu em função da redenção, que é necessária por causa do pecado. Então, quando Satanás ataca essa doutrina, ele tem por objetivo tirar de nossa visão, queridos, as consequências destrutivas do pecado. Vejamos, Diego, que você está falando, nós estamos falando, da doutrina do pecado, que é a armatiologia, que verdadeiramente é uma doutrina que ela verdadeiramente está sendo atacada hoje pelas principais teologias, como diz, modernas, como a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Enfraquecida por quê? Porque a gente vai ver durante a explanação desta aula, do tema dessa aula, ela é enfraquecida em função até da dessacralização da fé, que há em Cristo Jesus. Ou seja, eles estão, através desse processo teológico, que, a meu ver, não é cristão, é anticristão, tirando toda a veracidade das consequências do pecado. Esse é o objetivo maligno por trás do ataque, a verdade bíblica acerca do pecado. E veja que a palavra-chave da lição de hoje é pecado. Não é? Então, o primeiro tópico, ele fala sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Aí vem a primeira definição, que é a definição de pecado. E o que é pecado conforme a definição? Destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. O seu correspondente grego, armatia, o amartia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. Então, observemos o seguinte: não existe pecado se não existe lei. Então, a partir do momento em que existe uma lei, como a gente também diz, olha, não há crime sem que haja lei que a defina. Então,
a palavra de Deus, ela define o pecado. Então, o pecado é tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus. Então, muito bem claramente, esse texto, esse primeiro subtópico, diz que abrange não somente errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Então, observe, deliberadamente quer dizer, a pessoa, o ser, ele, por sua própria vontade, ele quer fazer a coisa errada. Então, a doutrina do pecado, ela vem visar mostrar ao homem, mostrar à humanidade, não é, que aquilo que ele está fazendo é moralmente contrário àquilo que o nosso Deus nos ensina. Ainda diz aqui, ó, o pecado ainda trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra, conforme está lá em 1 Samuel 15, 22 e 23. Né? Diz, além disso, o pecado afasta o homem de Deus. Alguém pode até perguntar, mas, pastor Diego, mas Deus não ama o pecador? Ama, muito bem. Ama o pecador, mas abomina o pecado, que é aquilo que o homem comete quando está afastado de Deus. Então, observe, fazendo-o pecar contra o próximo. Então, quando ele peca, além de se afastar de Deus, também, não é, ele está pecando contra o próximo. Alguém, muitas vezes, pensa o seguinte, e vamos falar com muita propriedade, todo pecado é contra Deus, mesmo que você cometa alguma coisa contra o teu próximo. Porque quando você comete algo contra o teu próximo, você está desobedecendo a Deus. Então, o pecado é contra Deus, mesmo que o mal, quem sofra, seja o teu próximo. Então, só terminando esse primeiro subtópico, portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. E esta reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Então, quando o homem, como o senhor bem falou na introdução, né, lá no Éden, ele peca, a palavra de Deus diz de destituído da glória de Deus, ele está. Então, é necessário que o homem, através de Cristo Jesus, seja regenerado. Exatamente, pastor. Então, a gente chega ao segundo ponto desse primeiro tópico, e aqui a gente, olhando para esse tópico, observa que o comentarista inicia a lição falando sobre o ensino bíblico. Isso. Né? Logo a seguir, nós vamos ver as heresias e essas teologias que têm se distanciado do que está estabelecido na palavra de Deus. Então, depois de definirmos o pecado, nós vamos ver dois outros pilares bíblicos da doutrina do pecado. O primeiro é a universalidade do pecado. Essa é uma realidade, queridos, a do pecado, a qual todos estamos sujeitos. O salmista deixa claro que em pecado nós somos gerados. Então, na nossa concepção, por causa de uma herança adâmica, ou seja, somos da descendência de Adão. E se Deus o poupou por causa do pecado que ele cometeu, nós pagamos o preço também quando vivemos. Só pelo fato de viver, ou ser concebido, ou ser gerado, nós herdamos de Adão as consequências do pecado. E essa universalidade é uma doutrina bíblica. Se Davi estabeleceu que todo homem era gerado em pecado, Paulo também vem nos lembrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas é universal. Não há um justo, nenhum sequer. É verdade. Muito bem. E observe quando ele peca, quando Adão peca, ele também adquire agora a natureza pecaminosa. Sim. E é essa natureza pecaminosa que ela se transmite a todo ser humano. Como Criação. A criação. Ele foi criado perfeito, né? Nós, como homens, fomos criados perfeitos, mas
perfeito e com livre-arbítrio. Veja que coisa fantástica, não é? Agora, o homem, ao invés de usar esse seu livre-arbítrio para obedecer, aprove a ele próprio desobedecer a Deus. Então, quando ele desobedece, há uma mudança, não é? Ele deixa agora de ser o homem perfeito como Deus o criou e passa a ter a sua natureza essencialmente pecaminosa. Por isso que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e por isso desse princípio básico, não é? Que é a universalidade do pecado. Então, todas as pessoas agora passam, Diego, a deixarem de ser filhos autênticos de Deus para serem tão somente criaturas. Houve um rompimento. Houve um rompimento, muito bem. E ele deixa de ser para ser, veja só, deixa de ser algo para ser algo totalmente diferente daquilo que Deus, na sua essência, criou o homem. Não é? O segundo tópico, subtópico agora, é o terceiro na realidade, né? Fala sobre a corrupção total. E é interessante quando a gente fala de corrupção total, é porque o homem, com o seu pecado original, que é o pecado da desobediência, e esse pecado, infelizmente, é o pecado que a gente vê com muita propriedade acontecer hoje. Tudo o que o homem faz é em função da desobediência. Então, quando a gente fala de corrupção total, diz é o estado da corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Meu irmão, como a gente tem percebido, não é, nos seres humanos, às vezes até pessoas ditas inteligentes, intelectuais, com formações, inclusive até de PhD, Diego, não é? Mas tem a sua mente, não é? A sua moral e espiritual corrompida. Né? Isso me faz lembrar até homens que exercem o que estão na escala do status social do Brasil, inclusive, porque nós estamos no Brasil, por que não falar, não é? Que são verdadeiramente, têm a sua mente corrompida, tem o seu estado moral corrompido, não é? E está à frente de grandes organismos, organizações nacionais, estão à frente, né? Influenciando malignamente a sociedade. Então, é algo terrível, porque nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado, não é? E por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Então, é necessário primeiro fé. Fé. E para que o homem tenha fé e passe e venha a passar por esse processo de regeneração, ele tem que ouvir a palavra. Mas se eles, nesse estado, hoje já abominam a palavra, como é que ele vai desenvolver fé sem ouvir a palavra? Por isso que nós estamos nessa manhã de domingo, não é? Falando para você. E de repente você que é corrompido, ligou a sua rede social e está nos ouvindo agora. E dizer, vamos ver o que é que esses pastores querem dizer. Então você pode, né, até ter Jesus na sua vida através da lição de hoje. Não é? Deixe Cristo entrar na sua vida através hoje de você estar assistindo essa aula sobre o pecado que está bem próximo da tua vida. Então, observemos. Ele diz, impede que o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração, que é o pecado. Ele só pode ser liberto do pecado após convencimento do Espírito Santo. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado e fazer com que você não seja totalmente dominado pelo pecado, mas o que o teu livre-arbítrio seja verdadeiramente dominado pelo Espírito Santo. Então, temos aí a sinopse, né, desse primeiro tópico, que diz: o pecado é a transgressão da lei de Deus e por ele o ser humano foi totalmente corrompido. Exatamente, pastor. E assim a gente chega ao segundo tópico da nossa lição de hoje. Muito bem. Nós acabamos de ver sobre definição e os dois pilares da nossa doutrina. Que são
Que são os A dois. universalidade. A universalidade e a total corrupção. Imoralidade e corrupção. Exatamente. Esses são pilares bíblicos para a doutrina do pecado, que é um tópico da teologia sistemática clássica, né? Muito bem. E no segundo tópico, nós vamos ver agora sim as teologias modernas. Essas que divergem, queridos, das escrituras, colocando elementos humanos e distorcendo a palavra de Deus. E observemos, Diego, me permita? Sim. Observe que ela é moderníssima, porque a sociedade humana tem mais de 5.000 anos. Exatamente. Não é? E a gente vai observar nessas teologias ditas modernas que ela é da década de 60 para cá, de 1960 para cá. Então, ontem, quer dizer, eu vivenciei, inclusive, esses dois tipos de evolução dessas teologias que nós vamos falar hoje. Exato. Mas parece que é uma evolução para trás, né? É uma evolução. Na realidade, não deveria ser revolução, mas se levar no sentido gramatical, se a evolução é para frente, a ré tem que ser para trás, não é? E é o que deveria ser chamado e não de evolução. Nesses casos, né? Nesses casos, efetivamente. Então, vamos para o primeiro tópico. Isso. Com Vossa Senhoria. Teologia do pecado social. Aqui nós vamos ver essa teologia que tem alguns autores como expoentes, né? E os concílios, eles nascem, né, nos concílios católicos, Medellín, em 1968, olha aí, lá na Colômbia, e Puebla, em 1979, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Quem é que nunca ouviu aquela história de vítima da sociedade? É verdade. Então, queridos, nessa lição você vai aprender que, em grande parte, se deve a essa visão trazida pela teologia do pecado social, em que o que temos são vítimas da injustiça e da suposta opressão da sociedade. Eles justificam o pecado como consequência dessas estruturas sociais. Mas essa mesma tese cai em muitas contradições, porque ao mesmo tempo que coloca isso como uma realidade, ela ignora o fato de que tem pessoas que estão sujeitas a essa realidade de injustiça social e não se curvam a práticas criminosas, por exemplo. O pecado, quer dizer que não há cristãos fiéis entre os que estão debaixo da opressão, né? O que dizer de Paulo, por exemplo, que estava debaixo de opressão estatal, de perseguição severa? Segundo essa teologia, é a opressão, a perseguição, as dificuldades que a sociedade cria que geram os pecadores. Observe que é algo tão irracional, né? É tão difícil de a gente deglutir esse tipo de informação, onde é que a sociedade, não é opressora. Na realidade, quem é opressor é o Leviatã, é o Estado que é o opressor, não é? Então, em Estado democrático de direito, por que não assim dizer, essencialmente vivenciado, a gente vê redução da pobreza. Mas quando o Estado é opressor, a pobreza, a injustiça e a desigualdade, ela reina. Não é? Então, dessa maneira, como o senhor bem falou, eles buscam de maneira inversa fazer com que, ou dizer com que, o pecado é consequência dessa desigualdade, quando na realidade essa desigualdade existe em função do pecado. É o pecado que faz com que exista a injustiça social, que exista a desigualdade, que exista a pobreza. Porque nós que pertencemos ao reino de Deus, nós somos ricos em Cristo Jesus. E a nossa fortuna, a nossa riqueza não está aqui na terra. A nossa riqueza está nos céus, onde nos espera uma coroa de ouro,
de cristal, onde nos espera mansões celestiais. Mas aqui, os homens com suas teologias, essa primeira teologia bem falada pelo nosso amado irmão Diego, a teologia do pecado social, né? Onde diz que o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado nível econômico e social. Veja que coisa terrível. Tira do homem a responsabilidade das suas escolhas, porque elas, na verdade, são fruto do meio, né? E isso é onde mora o perigo, porque, na verdade, você é o único responsável pelas suas escolhas, né? E o cometimento de pecado não se justifica por causa da opressão social, por exemplo. É aí onde essa teologia diverge em muito das Escrituras. Muito bem. Então, passamos para o segundo tópico. Né? Aí o segundo tópico vem, observe bem, a teologia da libertação. Antes de falar dessa teologia da libertação, só existe uma forma, nobre ouvinte da lição número 2 desse trimestre. É Jesus Cristo. Ele é o único libertador. Não existe teologia, inclusive, observe que a teologia da libertação, ela tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970, veja aí, com Gustavo Gutierrez, lá no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Veja que coisa irracional. E esse cidadão, Leonardo Boff, eu, como jovem ainda, como adolescente, ouvi falar dele na época, né? Desse teólogo, Leonardo Boff. E no Brasil, ainda um brasileiro, né? Então, com as ideias, eu acredito que ele deve ter lido muito Karl Marx, né? E estruturas do comunismo para inventar, dentro daquilo que ele imagina ser libertação. Uma pessoa dessa, ela nunca teve encontro com Cristo, porque até cristão ele se dizia ser, não é? Mas a gente mostra aqui, vê que não existe como você partir de uma indignação social para se libertar. Você se indignar e com essa indignação lhe liberta. Não, meu amigo. Só quem liberta é Jesus. Então é uma teologia totalmente desconexa, não é? Daquilo que a Bíblia nos oferece, nos mostra como a verdade absoluta, como verdadeiramente ela o é, não é? Então, desse impulso, surge também teologias de cunho emancipatório. Veja a desgraça que traz. E eu digo isso com muita propriedade, viu? Porque o nosso Deus, eu tenho falado em todos os aspectos onde a gente consegue levar a palavra de Deus, que o nosso Deus ele é binário. Ele nasce homem e mulher. E só existe 2 gêneros, né? O gênero masculino e o feminino. Entendeu? Então, tudo isso aqui é invenção que nasce dessa teoria de Leonardo Boff e do cidadão, o peruano, né? O Gutierrez, ou Gustavo Gutierrez. Aí vem o cunho emancipatório de gênero, a transexualidade, dissexualidade, a homossexualidade e o de raça. E eu quero dizer para você que me ouve que só existe uma raça no planeta Terra. É a raça humana. Essa sim deve ser sempre respeitada. Respeitar um ao outro. A raça humana. O restante é a etnia. Viu? Uma das suas vertentes é a teologia da missão integral, que é a tal da TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxistas. As pautas sociais, não é, e progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho.
Então, vem com uma de pregar o evangelho e, infelizmente, tem muitos cristãos que se deixaram e se deixam levar por essas teorias, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Então, que Deus nos ajude a entendermos, não é, essas tais da teologia moderna e fiquemos bem longe dela, mas sempre com o apoio logístico da palavra, a fidedigna palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Uma coisa que chama muita atenção é a beleza, né, dos rótulos que eles encontram, né? Por exemplo, Sim. Teologia da libertação. Quem é contra a libertação? Pois é. Veja que coisa linda, né? E por que não dizer a teologia do pecado social, como se a sociedade é que fosse A culpada. a culpada, não é? Quando a culpada é o próprio indivíduo que se desvia, se distancia dos caminhos da moralidade, da honestidade, da ética e da moral. Exatamente. Você vê que está dentro aqui dessa teologia muito da influência revolucionária, né? Só que, queridos, à luz das Escrituras, a gente vê um movimento de justiça social por homens e mulheres que deixaram para trás a ganância, Muito bem. a luxúria, né? E essas coisas que atraem a avareza, que atraem a opressão aos irmãos. Perceba o que acontece com Zaqueu. Quando ele encontra Jesus, ele decide devolver aquilo que havia roubado. Verdade. Né? O foco muda. Então, a revolução, se é que a gente pode chamar assim, talvez não seja nem justo usar esse termo, acontece quando homens pecadores que uma vez oprimiam a sociedade se entregam a Cristo Jesus, não é pela libertação por meio do movimento revolucionário como pregavam esses homens. Não é por meio da força e nem da violência, mas pelo Espírito do Senhor nosso Deus. E assim... E o senhor colocou de maneira muito clara, a revolução realmente ela deve existir dentro de você, como Zaqueu. Essa é a verdadeira revolução. Você reconhecer, né, os seus erros, né, as suas atitudes e comportamentos imorais e voltar-se a Cristo. Exatamente, como coração transformado, regenerado. E no terceiro ponto desse segundo tópico, nós vamos ver esse que tem sido um mal, se a gente pode chamar assim, a raiz de todos os males heréticos, o liberalismo teológico. Na verdade, ele é anterior a esses dois que nós falamos, e ele surge junto com a reforma protestante. É um movimento que busca exaltar a compreensão das Escrituras à luz do racional, da razão, e esquecer o sobrenatural e a revelação do Espírito Santo de Deus. Tem causado um tremendo dano por onde quer que tenha passado. A Europa foi varrida por essa teologia. É verdade. Especialmente no final, em meados do século passado, e o Brasil está sob essa ameaça. Veja o que diz o comentarista da lição aqui no segundo parágrafo. Como resultado disso, do liberalismo teológico, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Olha que palavra simbólica, pastor. Porque, se eu me lembro bem, teve alguém durante a pandemia que disse que a Bíblia precisava ser reescrita. Veja. Que simbólico. Simbolismo, né? Agora, observemos que quem é o homem, não é? Ou essa corrente teológica que se diz capaz de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? A inerrante palavra de Deus, que foi inspirada, muitos dizem assim, a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, sim. Mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não é? Uma Bíblia que foi um livro que foi escrito durante mais de 2000 anos por mais de 40 autores diferentes em épocas diferentes. E você vê, não é? Que existe uma coerência desde o primeiro capítulo ou o primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis,
até o último, lá em Apocalipse. Então, existe algo lógico colocado dentro das Escrituras. Como, e não só como na realidade, verdadeiramente, foi escrito por uma só pessoa, Deus, usando os seus servos como instrumentos para nos transmitir as verdades celestiais. Exatamente, pastor. Não dá para questionar a autoridade das Escrituras. Esse é o maior erro dessa teologia. E uma das frases emblemáticas de um liberal é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Mas nós não cremos nisso, nós cremos na integralidade das Escrituras, queridos. Se Jesus, pela sua revelação, diz que nada pode ser acrescentado, se João escreve que nem um tio, nem um pingo no i pode ser acrescentado. E nem retirado. E nem retirado. Isso está falando da integralidade de Gênesis a Apocalipse, né? E nós não aceitamos essa assunção de que a palavra de Deus, ou a Bíblia, nas palavras dos liberais, não é a palavra de Deus, mas que contém alguma medida. Queridos, nós não cremos assim, nós cremos na integralidade. Mas é desse pressuposto que nasce todo tipo de heresia diabólica. Porque agora a Bíblia pode ser relativizada. E aquilo que não interessa para a minha agenda pode ser adaptado e essa pregação pode deformar a palavra de Deus ao bel prazer daquele que está pregando. Isso são os ventos de doutrina, as falsas doutrinas de que Paulo alertou. E os homens hoje têm comichão nos ouvidos para ir atrás e amontoar para si doutores, se afastando das Escrituras e navegando por esses mares teológicos muito perigosos. Muito bem, e assim nós chegamos ao final do segundo tópico, né? Onde nós vimos a teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. A sinopse do segundo tópico fala sobre a teologia do pecado social, da libertação, e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, veja, a deturpação da doutrina do pecado é que fizeram nascer essas, aspas, teologias modernas. Exato, e assim a gente chega ao terceiro e último tópico da nossa lição. Pronto, que é a normalização do pecado. Veja que coisa tenebrosa, que coisa terrível você mostrar para uma sociedade, quer dizer, nasce de um coração ou no coração de um filho do diabo, algo terrível como esse, que o pecado é normal, que as coisas vão acontecer de maneira normal, que é normal. E o primeiro tópico fala sobre a crise ética e moral. Diz o nosso comentarista, diz, em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. E, obviamente, que a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, de uma pessoa verdadeiramente racional, honesta e que quer viver de maneira digna. Essa é a realidade. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Não é que a pessoa não tenha caráter. Muitas vezes as pessoas dizem assim, essa pessoa não tem caráter. Tem sim, mas é um caráter deformado, um caráter deturpado pelo pecado, não é? Então, desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. E eu não tenho a mínima dúvida disso, que o que nós temos visto na sociedade é esse desajuste moral. Sabe? O que é certo passa a ser considerado errado e o que é errado passa a ser considerado certo. É algo desajustado, é algo que realmente choca aqueles que têm princípios morais e éticos.
e que viveram e vivem uma vida ajustada. É difícil você olhar o desajuste social pelo qual podemos dizer a sociedade brasileira hoje está vivendo. Infelizmente, falta Cristo, falta a realidade da palavra de Deus na vida de muitas pessoas. Dessa crise de integralidade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Não é? Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados. Meu Deus, que coisa terrível, não é? Nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Mas a gente, como igreja, não pode se conformar com essas coisas, porque a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, não é? Tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. É chocante quando a gente vê esse tipo de crise ética e moral em um país como o nosso. Diego, eu tenho sempre falado, viu, em algumas pregações, em alguns ensinos, sobre a crise moral e ética que o nosso Brasil tem vivido e que a igreja tem que se posicionar. A igreja tem que se posicionar porque o nosso Brasil, querendo ou não, esses deturpadores da doutrina do pecado é do Senhor Jesus, viu? O Brasil é do Senhor Jesus e o Brasil não vai se tornar uma nação bode. Nós somos uma nação ovelha de Jesus. Amém. Amém. O segundo tópico é imoralidade sexual. Muito Então, bem. a gente está vendo as consequências, queridos, da relativização do pecado, que começa ou passa também pela relativização das escrituras sagradas. E aqui nós vemos a imoralidade sexual. Todos nós somos testemunhas em algum nível da imoralidade sexual que tem cercado não só agora os adultos e jovens, mas tentado também atingir as nossas crianças. E eu queria fazer uma parada nas crianças, sabe por quê? A criança, é interessante como eles usam de uma maneira tão torpe e maléfica, porque a criança ela está em estado de formação. Então, eles começam a relativar esse tipo de imoralidade, mostrando à criança que isso é normal. Então, a criança é desconstruído daquela geração que está chegando os princípios morais, os princípios éticos, para serem incutidos nela a nova forma de verem uma vida deturpada, uma vida imoral, uma vida promíscua, muito bem, como o senhor bem dizia. Então, eles aproveitam exatamente a idade mais tenra da criação de Deus. Exato. E o ataque, na verdade, ao fazer esse tipo de promoção é a família, porque eles banalizam o sexo pré-conjugal, o sexo no adultério, banalizam também a normalização bíblica do ato sexual, que deve ser num casamento monogâmico e heterossexual. E tudo isso traz consequências para a sociedade, porque as famílias estão na base de qualquer sociedade, né? E tem uma frase de um presidente, agora eu não me recordo quem foi, que disse que nenhuma nação será mais forte do que a unidade de suas famílias. Muito bem. Né? E ao relativizar a sexualidade, o que se quer, na verdade, não é a libertinagem em si. Satanás tem um plano. É com isso atacar a integridade e a estrutura familiar. Porque a atividade sexual fora do casamento, que é fora do plano de Deus, deixa cicatrizes emocionais que vão ser levadas para a vida toda. Pastor, você não vai ouvir essa parte em nenhuma live de algum influencer do TikTok, o que tem banalizado o pecado.
Essa parte não é contada. Não é contada. Das cicatrizes emocionais, das doenças sexuais, que algumas não têm cura, que trazem consequências para a vida inteira. Essa parte você não vai ouvir em outro lugar que não esteja pregando a palavra de Deus. As consequências palpáveis do pecado, né? E a banalização da sexualização tem essas consequências também. Tem consequências graves, severas, que são ocultadas, queridos, porque está se vendendo essa ideia maligna de que a imoralidade sexual não traz consequências negativas. Isso é mais uma das muitas mentiras de Satanás. Olha, observemos o seguinte, não é o seu caso, mas é o meu, né? Eu vivenciei a década de 60 e a gente pôde viver e presenciar as coisas boas da família. Saber o que é uma família reunida, uma família com 8, 10 filhos, pai e mãe. Então, vivia-se socialmente felizes. Não se ouvia falar em traição, não se ouvia falar em divórcio após 1 ano, 2 anos de casado. Não, senhor. Não existia nem a figura do divórcio. Não é? As crianças como sendo a base da sociedade. A família é a base da sociedade, mas estão buscando desconstruir, não é, esse fundamento. Não é? Existe um comunista aqui no Brasil, inclusive, que ele diz que o que atrapalha as coisas no Brasil e no mundo é a família. Então buscam destruir aquilo que Deus fez e que dá certo. E o que eles têm feito da década de 60 para cá é a desconstrução da família através da aplicação da imoralidade, do homossexualismo, da transgenerilidade. Então, de tudo que a proveniência e a procedência é maligna, eles estão tentando incutir nessa nova geração que está chegando. Não é? Então, assim, a gente vê, né, essa questão da imoralidade sexual que, infelizmente, né, eles tentam e buscam, de forma genérica, normalizar-se a homossexualidade, quando nosso Deus, ele criou homem e mulher, a heterossexualidade, viu? E não existe crescimento. Quando Deus fez o homem e a mulher e disse, crescei e multiplicai. Se você tiver a união de 2 seres com o mesmo sexo, isso jamais vai acontecer, não é? Então, realmente é uma disfunção, assim dizendo, não é, daquilo que Deus colocou no mundo e fez. Como o senhor bem falou, está existindo o quê? Um afrouxamento da moral. Não é? E aí a gente chega ao terceiro tópico, não é? Isso. Que fala sobre a dessacralização da vida. O que é desacralização da vida? A vida, ela é divina, porque a sua origem é nos céus, é celestial. A gente crê, não é, que nós somos seres criados por um ser maior, aquele criador dos céus e da terra. E por sermos criados por ele, nós somos sagrados. Então, o que eles querem é dessacralizar. Então, as escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado, preservado. O autor diz, não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o seu próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. Veja que coisa terrível. E com isso, dizendo que você é dono do seu próprio corpo, aí o que é que você fala? Ela mesmo se contradiz. Quando, por exemplo, esse slogan que criaram, meu corpo, minhas regras, ou seja, reivindica o pseudo-direito de as pessoas poderem usar drogas, prostituir-se, abortar, e aqui eu paro nesse abortar. Quem é que está dentro do útero
de uma mulher? É uma vida que a princípio tem um corpo ali em forma ou já formado, que ela se desdireita, ela diz meu corpo, minhas regras, e aquela pessoa, aquele ser que está dentro dela também não pode dizer a mesma coisa, meu corpo, minha regra, como é que você quer me matar? Quer dizer, é algo assim que é irracional. Se o feto pudesse argumentar, ele diria, se o meu feto, corpo, minhas regras. se o feto, exatamente, pudesse argumentar, ele ia dizer, você aí que está me levando aí, é meu corpo e minhas regras, eu quero nascer. E é direito dele nascer. Então, dizer meu corpo, e você querer matar um ser que já está vivo dentro de você, quer dizer, é de uma irracionalidade terrível, tenebrosa, maligna. Ou seja, maligna, é realmente infernal. Não é? Então, abortar, cometer suicídio e eutanásia, assim o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Olhe, não é porque A, B ou C diz que o corpo não é divino, não é sacro, que ele vai deixar de ser. E eu vou dar um exemplo bem claro que eu falei hoje na escola dominical. Hoje, na lição número 1. Não é porque você diz que uma barra de ouro não é ouro, que ela vai deixar de ser ouro, não. Viu? Não é porque você diz que um copo d'água não é água, que ela vai deixar de ser água. Então, o corpo é sagrado sim, queira você ou não. E se você fazer com que o seu corpo seja profanado, você vai pagar por isso. Pode ser que não pague aqui, com as consequências ainda aqui no corpo, mas como bem falou o professor Diego, existem esses blogs, esses Twitter, que as pessoas falam e que pessoas renomadas, elas não falam das consequências de tudo isso que estão fazendo ao desestruturar a família, ao buscar incutir nas novas gerações práticas perversas, perniciosas, de imoralidade. Não tem problema, vocês vão continuar fazendo isso, mas o preço vai chegar na tua vida. Exatamente. Um breve comentário que eu ouvi sobre isso esses dias dizia o seguinte: essas pessoas sob essa influência maligna nem se dão conta do que estão defendendo. Não, estou defendendo despedaçar um feto humano, mas está tudo bem. É por causa da influência, eles estão sob influência maligna. Assim como nós, ao estarmos sob influência do Espírito Santo de Deus, vamos rejeitar essas coisas, abominar, e vamos estar inclinados à vida, à saúde, às coisas que são benéficas. As pessoas sob influência do mal vão ter uma inclinação natural às coisas que são malignas. É verdade. A bebida, o cigarro, as drogas causam consequências maléficas. Então há uma inclinação para quem está sob influência do mal para essas coisas, assim como para quem está sob influência do Espírito Santo de Deus, que segundo Paulo nos guia, há uma inclinação às coisas que são benéficas, a vida, a saúde e tudo para a glória de Deus. Assim a gente chega, pastor, ao final dessa nossa lição de hoje. Chegamos à conclusão. E a sinopse, né? Quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. E a conclusão fala exatamente sobre a relativização do pecado, que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral. E, por sua vez, o exclusivo moral em detrimento das coisas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Amém? Amém. Que Deus, então, em Cristo Jesus, vos abençoe. E querendo Deus, estaremos na próxima semana, não é? Tratando aí, não, talvez não eu e o professor Diego, mas outro professor aqui da Igreja de Boa Esperança. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Não se esqueça de deixar o joinha, fazer um comentário, isso ajuda no aumento da relevância desse vídeo. E se inscreva no nosso canal. Até uma próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor.